Um dia depois de me mudar para a nova casa do meu filho, ao voltar do supermercado e logo quando desci do táxi, meu neto correu até mim assustado e disse: "Vovó, vá embora antes que a mamãe volte." Fiquei em choque e comecei a tremer ao descobrir a verdade sobre minha nora. Que bom que você está aqui. Tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Mas antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero saber até onde ela chegou. A chuva caía a cântaros. Cada gota batia no meu rosto com força gelada. Paguei rapidamente ao taxista com as mãos trêmulas enquanto abria meu velho guarda-chuva para cobrir as 2 sacolas do supermercado que pesavam demais. Parei em frente ao portão de ferro da casa do meu filho, ouvindo o rangido lento quando se abriu. Mal dei alguns passos no pátio, a porta lateral se abriu de golpe. Miguel, meu neto, saiu correndo como um turbilhão. Só vestia um pijama fino, os pés descalços, cheios de lama, embora o frio fosse cortante. Seu rosto estava pálido, os olhos muito abertos, refletindo um pânico que nunca tinha visto em uma criança de 10 anos. Antes que pudesse dizer algo, ele pegou minha mão com força, puxando-me com tanta desespero que quase caí. "Vovó!" Sua voz tremia a ponto de quebrar. "Não entre em casa, vamos embora agora." Fiquei imóvel, sem entender o que estava acontecendo, enquanto ele me puxava para os fundos da casa, nos abrigando sob o beiral do jardim. As sacolas caíram, algumas maçãs rolaram pelo chão molhado, mas já não tinha cabeça para isso. Miguel apertava minha mão com os olhos cheios de súplica e lágrimas. "A mamãe está chegando, vovó", sussurrou com a voz entrecortada, tentando conter o medo. "Vou te mostrar algo rápido, venha." O coração batia forte, não por cansaço, mas pelo terror que via nele. Quis perguntar o que estava acontecendo, mas ele só negou com a cabeça e continuou me puxando. Caminhamos junto ao muro do fundo, onde a grama crescia alta e os arbustos estavam descuidados. Miguel me levou até um velho galpão no final do jardim. A porta de madeira estava carcomida, presa apenas por uma tranca enferrujada. Empurrou a porta e uma rajada de ar frio carregado de umidade, terra e cera derretida bateu no meu rosto. Entrei sentindo que pisava em um lugar ao qual não pertencia, um local onde não deveria estar. Lá dentro estava todo escuro, mal iluminado pela luz fraca de uma lanterna minúscula que Miguel levava no chaveiro. O menino trêmulo a acendeu e o feixe de luz percorreu o ambiente, mostrando caixas velhas cobertas de pó, ferramentas enferrujadas empilhadas num canto. No centro havia uma mesa de madeira tosca, sobre a qual um círculo de velas quase consumidas lançava chamas trêmulas, projetando sombras dançantes nas paredes. No meio do círculo havia um caderno de capa de couro gasto e uma foto dentro de uma moldura de prata enegrecida. Cerrei os olhos para ver melhor o rosto da mulher na foto. Era desconhecido para mim, mas algo nela me arrepiou. Não era uma foto familiar qualquer. O ar ficou espesso, denso, sufocante. Virei-me para Miguel pronta para perguntar o que era tudo aquilo, mas ele apertou minha mão com mais força e me empurrou para trás de umas tábuas velhas apoiadas no canto. "Vovó, não diga nada", sussurrou tão baixo que tive que me inclinar para ouvi-lo. Naquele instante, o som de um motor retumbou lá fora, seguido pelo bip eletrônico que já conhecia. A luz dos faróis se filtrou pela janela empoeirada do galpão, iluminando o rosto pálido de Miguel. O menino estremeceu, o corpo inteiro tremia. Senti seu medo me percorrer como uma corrente elétrica. "Minha mãe", sussurrou com a voz a ponto de quebrar. Ela disse que faria a vovó Margarida voltar a viver. Fiquei gelada. Essas palavras me atravessaram como uma faca. A vovó Margarida, a mãe de Camila, tinha morrido há 15 anos em um acidente de carro. Não consegui perguntar mais quando a lanterna de Miguel iluminou por acidente a parede oposta. Na penumbra, pude ver umas letras tortas escritas com algo de cor vermelha escura, como sangue seco. "Os corpos devem ser iguais." A escrita era irregular, mas cada traço se gravou na minha mente como fogo. Senti que o sangue congelava. O espaço pareceu encolher, deixando só a mim, a Miguel e aquela frase aterradora. 2 semanas antes, eu ainda estava na pequena varanda da minha casa em Ribeirão Preto, regando a primavera vermelha que tinha cuidado desde que Rodrigo, meu filho,
era apenas uma criança. O sol da tarde era suave, o cheiro de terra úmida e o perfume das flores me acalmavam a alma. De repente tocou o telefone, interrompendo meus pensamentos. Limpei as mãos no avental e atendi. A voz de Rodrigo soou do outro lado, estranhamente entusiasmada, como se tentasse me convencer e também a si mesmo. Mãe, Camila está preocupada porque a senhora vive sozinha aí. Nossa casa é grande. Venha para Campinas ficar com a gente um tempo para a família estar unida. Acentuou suas palavras com um tom um pouco forçado. Foi ideia da Camila, mãe. Ela disse que quer que a senhora venha para casa ficar mais alegre. Fiquei calada um instante, não porque duvidasse, mas pela forma como Rodrigo falava, como se estivesse lendo um discurso preparado. Mas então pensei em Miguel, meu neto, que não via desde o Natal passado. Sorri ao telefone. Está bem, filho, irei. O dia que cheguei a Campinas, o céu estava limpo, mas o ar se sentia pesado, como se a cidade guardasse um segredo que eu ainda não sabia. Rodrigo e Camila foram à rodoviária me buscar. Rodrigo me abraçou forte, com um sorriso radiante, igual quando era criança, mas Camila era diferente. Usava um vestido branco elegante, o cabelo preso com cuidado e um sorriso tão perfeito que parecia ensaiado. Quando me abraçou, o gesto foi rígido, frio, como se fosse apenas uma formalidade. Dona Maria, fico muito feliz que tenha vindo, disse com voz suave, mas sem me olhar nos olhos. Assenti, tentando afastar o desconforto que começava a crescer no meu peito. Talvez estivesse sendo sensível demais, pensei. A casa de Rodrigo e Camila era uma mansão moderna, enorme, com tons brancos e cinzas que davam uma sensação de frieza. Tudo estava impecável, sem um grão de pó, sem um arranhão, sem um único objeto que mostrasse sinais de vida. Não havia fotos de família nem brinquedos de Miguel espalhados por aí, nem aquelas manchas de tinta ou marcas pequenas que sempre há em casas com crianças. Camila me levou ao quarto de hóspedes, uma sala linda, quase como de revista, mas sem alma. A cama tinha lençóis de seda branca, as toalhas estavam dobradas com precisão e sobre o travesseiro tinham deixado um pijama de seda. Pensei que a senhora gostaria mais disso do que suas roupas velhas, Dona Maria, disse Camila com aquele sorriso perfeito que não alcançava seus olhos. Agradeci, embora por dentro me sentisse desconfortável. Aquele pijama, embora luxuoso, não era para mim. Eu preferia minha velha camisola de algodão macio, com cheiro de sol dos dias em que a estendia no quintal. Naquela noite, durante o jantar, notei algo estranho. Havia fotos da senhora Margarida, a mãe de Camila, por todos os lados. Um retrato grande pendia sobre a lareira falsa da sala. Seu rosto sério e seus olhos pareciam me atravessar. Havia fotos menores nas estantes, na escrivaninha de Camila, até uma na cozinha, junto ao pote de temperos. Peguei uma das molduras, passei os dedos pelo vidro frio e disse com suavidade: "Ainda sente muita falta da sua mãe, Camila?" Só queria quebrar o silêncio desconfortável da mesa. Camila parou a faca e o garfo no ar. Levantou a vista e em seus olhos brilhou uma centelha estranha, como se eu tivesse tocado em algo proibido. "Minha mãe nunca foi embora de verdade, Dona Maria", respondeu com um sorriso que foi se apagando pouco a pouco. E antes que eu pudesse dizer algo mais, mudou de assunto e perguntou a Miguel sobre suas tarefas do colégio. Olhei para Rodrigo esperando que dissesse algo, mas ele baixou a cabeça e continuou comendo, fingindo não ter ouvido nada. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Camila insistia em lavar minha roupa, embora eu dissesse que podia fazer sozinha. "Dona Maria, deixe-me fazer, a senhora é a convidada", disse com uma voz doce, mas firme. Uns dias depois, abri o armário e vi minha roupa perfeitamente dobrada, colocada em um compartimento separado, totalmente afastada da de Rodrigo e Miguel. O amaciante tinha um cheiro desconhecido, não era o que eu usava e se impregnava em cada peça. Senti como se minha roupa já não me pertencesse, como se tivessem roubado uma parte das minhas lembranças. Uma manhã, enquanto lavava o rosto no banheiro, vi Camila ali segurando minha escova.
Cuidadosamente recolhia os cabelos que tinham ficado presos nas cerdas e os guardava numa pequena caixa metálica do tipo que se usa para joias. Quando notou que eu estava olhando, se sobressaltou. A tampa caiu no chão com um clique. Eu só estava ajudando a limpar, Dona Maria, gaguejou antes de sair apressadamente, me deixando ali com um arrepio percorrendo minhas costas. Disse a mim mesma que talvez fosse apenas muito meticulosa, mas seu olhar assustado não parecia o de alguém fazendo algo normal. Aquela noite não consegui dormir. A cama era estranha, o colchão muito macio e o quarto tão frio que o sono não chegava. Perto das 2 da madrugada, decidi ir à cozinha servir um copo de água morna, esperando relaxar um pouco. Ao passar pela sala, vi uma luz fraca se filtrando pela fresta de uma porta. Curiosa, caminhei em silêncio, prendendo a respiração. A voz sussurrante de Camila se ouvia do outro lado, não com o tom de uma oração comum como as que costumava ouvir na missa, mas como um murmúrio repetitivo, monótono, quase um feitiço. Aproximei o ouvido da porta com o coração batendo forte. Algumas palavras soltas, mas claras, chegaram até mim. Já a encontrei, um corpo perfeito, a mesma constituição. Logo voltará comigo. Sua voz era grave, carregada de uma devoção inquietante, como se realmente falasse com alguém presente naquele ambiente. Fiquei imóvel, os pés cravados no chão, temendo que o mínimo som delatasse minha presença. Na manhã seguinte, tentei manter o rosto sereno, embora por dentro estivesse feita um nó. Durante o café da manhã, perguntei com aparente casualidade: "Dormiu bem ontem à noite?" Ela sorriu radiante, com os olhos brilhantes, como se nada tivesse acontecido. "Dormi de um sono só até o amanhecer, Dona Maria", respondeu com uma voz suave, mas segura. Observei, tentando detectar algum rastro de mentira, mas seu rosto era tão perfeito quanto o retrato de sua mãe pendurado na parede. Devolvi o sorriso, embora dentro de mim começasse a germinar uma semente de dúvida. Desde aquela noite em que eu ouvi os sussurros de Camila, a casa do meu filho se tornou sufocante como uma jaula gelada. Cada canto, cada corredor brilhante parecia me observar, impedindo-me de respirar. Precisava fazer algo para me sentir normal, para me lembrar que continuava sendo Maria do Rosário, uma mãe, uma avó e não uma intrusa perdida na casa do próprio filho. Decidi fazer bolo de fubá, aquele bolo que tinha feito centenas de vezes em Ribeirão Preto, com seu aroma doce de milho e manteiga derretida que sempre me fazia sentir em casa. Comecei a trabalhar na cozinha de Camila, misturando a massa com cuidado, despejando nos moldes e observando como os bolos cresciam no forno. O cheiro se espalhou por toda a cozinha fria, mas ninguém pareceu notar. Rodrigo estava ocupado trabalhando em seu escritório e Camila apenas passou por ali, me sorriu com desgosto e disse: "A senhora realmente gosta de cozinhar, Dona Maria?", antes de desaparecer em seu escritório. Miguel estava na escola e, de repente, me senti terrivelmente sozinha. Olhei o prato de bolos dourados ainda fumegantes e pensei que precisava sair, respirar ar fresco, encontrar algo normal que dissipasse aquela sensação de inquietação que não me deixava em paz. Coloquei alguns bolos em um prato de alumínio e me desculpei dizendo que os levaria de presente ao vizinho. A casa da frente chamou minha atenção desde o primeiro dia. Não era uma mansão moderna como a de Rodrigo, mas uma residência mais antiga, com um jardim frondoso e trepadeiras de primavera vermelha que caíam sobre a cerca. Um gato malhado descansava na varanda, adormecido sob a luz suave do meio-dia. Ao vê-lo, senti que meu coração se acalmava um pouco, como se naquele lugar ainda restasse algo de calor humano. Atravessei a rua com o prato nas mãos, embora ainda duvidasse um pouco. Ao me aproximar, um homem idoso apareceu atrás da cerca de primaveras com uma tesoura de podar na mão. Sua figura era magra, seu gesto cansado, mas se movia com lentidão e cuidado. Usava uma camisa azul clara, desbotada pelo sol, e semicerrou os olhos ao me olhar, como tentando adivinhar quem eu era. "Bom dia, senhor. Sou Maria do Rosário, a mãe de Rodrigo. Moro logo ali na frente. Fiz uns bolos e quis trazer um pouco para o senhor."
Ele assentiu sem mostrar surpresa, embora seus olhos se movessem rapidamente para a casa de Rodrigo e Camila, como se estivesse vigiando algo. Muito prazer, Dona Maria do Rosário. Sou Rafael Ortega. Vi que se mudou há mais de uma semana, disse com uma voz grave, um pouco rouca, mas firme. Recebeu o prato, colocou sobre uma mesinha de madeira perto da cerca e me convidou a sentar num banco da varanda. Quer um pouco de chá de limão? Preparo eu mesmo da árvore que tenho no jardim, ofereceu. E antes que pudesse negar, já tinha trazido uma bandeja com 2 copos de chá gelado que exalavam um aroma suave e fresco. Sentamos ali, sobre a sombra espessa das árvores, enquanto o gato malhado bocejava preguiçosamente ao lado. Provei um gole de chá procurando algo para dizer, mas foi ele quem falou primeiro com uma voz direta, sem rodeios. Notou que aquela casa parece fria? Não é pela arquitetura. Fiquei quieta, o copo tremendo entre meus dedos. Suas palavras tocaram exatamente aquele desconforto que tinha tentado ignorar desde que entrei pela primeira vez na casa de Rodrigo. Começou a falar com um tom pausado, mas cheio de peso. Contou que 15 anos atrás, depois da morte de Margarida Herrera, a mãe de Camila, aquela casa começou a ter reuniões estranhas durante as noites. Carros luxuosos estacionavam ao longo da rua. As pessoas entravam e saíam vestidas de preto, com a cabeça coberta. Não falavam, não cumprimentavam, se moviam como sombras. Relatou com o olhar fixo na casa do meu filho, como se escondesse um segredo terrível. Mencionou um nome, a Luz do Retorno. Só de ouvi-lo me deu calafrios. Disse que era uma seita que acreditava poder trazer de volta a alma dos mortos mediante sacrifícios. Não sei que tipo de sacrifícios, continuou baixando a voz. Mas depois dessas reuniões, muitos vizinhos começaram a ficar paranoicos. Algumas famílias venderam suas casas e foram embora em plena noite sem se despedir. Eu o escutava, mas dentro de mim crescia uma dúvida. Sua história soava como algo tirado de um filme de terror, não como algo real. E menos na família do meu filho. Observei com atenção. Suas mãos tremiam levemente ao segurar o copo e cada pequeno ruído, o sussurro das folhas, o passar de um carro, o fazia se sobressaltar com um olhar inquieto, como alguém que vivia preso no medo. Disse a mim mesma que talvez fosse apenas um ancião solitário com imaginação demais. Depois de tantos anos vivendo sozinho, talvez minha nora seja apenas reservada, seu Rafael. Respondi com uma voz tranquila e cortês. Camila é uma pessoa muito cautelosa, nada mais. Me levantei, agradeci pelo chá e me despedi ainda com um coração revolto, mas decidida a não deixar que aquela conversa me afetasse demais. Quando me virei, ele deu alguns passos rápidos e me pegou pelo braço. Seu aperto foi mais forte do que imaginava, o suficiente para me fazer parar. Dona Maria, disse com uma voz urgente, quase um sussurro. Fui detetive de polícia. O caso de Margarida Herrera foi fechado como acidente, mas sei que não foi assim. Tenho seguido eles desde então. Olhei em seus olhos e pela primeira vez não vi loucura, mas uma obsessão profunda, uma persistência que não conseguia compreender. Me enfiou na mão um cartão amassado, com só um nome e um número escritos à mão. Se vir algo, qualquer coisa que a faça sentir desconfortável, mesmo que seja mínima, me ligue. Não diga nada ao Rodrigo, ele não veria, disse quase suplicando. Peguei o cartão, passei os dedos pelo papel desgastado e o guardei no bolso do meu casaco de lã, só para tranquilizá-lo. Obrigada, vou lembrar, embora na realidade não pensasse que fosse precisar. Mas o aviso do seu Rafael, por mais que tentasse ignorar, plantou dentro de mim uma semente de dúvida. Era pequena, quase invisível, mas a cada dia que passava crescia, lançando raízes na minha mente, mudando a forma como via tudo. A casa de Rodrigo e Camila, por mais limpa e brilhante que fosse, começou a me parecer um labirinto cheio de segredos obscuros. Comecei a prestar atenção em cada detalhe, em cada olhar, em cada gesto de Camila, como se tentasse reconstruir um quebra-cabeça que ainda não entendia completamente. Toda noite, quando Rodrigo e Miguel já dormiam, Camila começava seus estranhos rituais. Acendia umas velas pretas longas, sem aroma, e as colocava sobre um velho prato de prata no centro da mesa de centro da sala.
A luz dessas velas não era quente, mas fria e projetava sombras distorcidas que dançavam nas paredes. Ela se sentava ali, imóvel durante horas, com os olhos bem abertos, olhando fixamente para o vazio. No começo pensei que era sua maneira de lembrar sua mãe, mas havia algo no ar daquelas noites que me fazia estremecer. Uma noite, acordei sobressaltada por um pesadelo, com o suor escorrendo pela testa, incapaz de voltar a dormir. Saí ao corredor para servir um copo de água. Ao passar pela sala, a vi espalhando um círculo de sal branco ao redor da mesa de centro. Grão a grão, com um som suave e seco ao cair, a luz das velas iluminava seu rosto, ressaltando umas feições duras e tensas. Quando levantou a vista e me viu, fiquei gelada, o coração batendo no peito. Só estou purificando a energia negativa, Dona Maria, disse com uma voz fria, sem emoção, e continuou como se eu não estivesse ali. Voltei ao meu quarto em silêncio, mas aquela noite não consegui fechar os olhos. Minha mente dava voltas sem parar com uma só pergunta: o que é energia negativa e por que tem que fazer isso todas as noites? O comportamento de Miguel, meu neto, também começou a mudar. Era um menino alegre, risonho, mas se tornou calado, com um olhar inquieto e distante. Uma tarde, enquanto dobrava a roupa na sala, o vi sentado num canto, concentrado em seus desenhos. Pensei que estaria desenhando carros ou super-heróis, como sempre, mas ao me aproximar, fiquei sem fôlego. Desenhava olhos, não rostos, só olhos abertos, vazios, pintados com giz de cera de cor vermelha intensa. Aqueles desenhos apareciam por toda a casa, colados no espelho do banheiro, na tela da televisão, até na porta da geladeira. Era como se aqueles olhos nos observassem a todos, vazios, mas carregados de algo inquietante. «Miguel, o que você está desenhando, filho?» perguntei, tentando soar amaso para não assustá-lo. O menino levantou a vista, apertou os lábios e negou com a cabeça. Não disse nada, só continuou desenhando. Quis perguntar mais, mas seu olhar me suplicou que não o fizesse. Um dia, Camila descobriu esses desenhos. Eu estava na cozinha quando ouvi seus passos apressados. Ela se plantou na frente da geladeira e começou a arrancar cada folha com as mãos tremendo de fúria. Seu rosto se deformou. Já não tinha a elegância de sempre, mas uma raiva fria e aterradora. Rasgou as folhas em pedaços e os fragmentos caíram no chão como pedaços de um segredo que não queria que ninguém tocasse. Então pegou Miguel pela mão e o arrastou para seu quarto. Ouvi o menino soluçar atrás da porta fechada e senti que o coração se partia. Quis correr, proteger meu neto, mas minhas pernas não respondiam. Camila só está educando ele, Maria, disse a mim mesma, embora no fundo soubesse que aquilo não era uma lição normal. Não consegui suportar mais. A inquietação dentro de mim tinha se tornado grande demais. Procurei Rodrigo uma noite quando ele estava em seu escritório e a luz azul do computador iluminava seu rosto cansado. «Filho, preciso falar com você», disse fechando a porta para que ninguém escutasse. Contei tudo. Os sussurros de Camila durante a noite, como recolhia meu cabelo, as velas pretas, o círculo de sal e sua reação aterradora ante os desenhos de Miguel. Rodrigo não me olhou, só esfregou a testa e suspirou. «Mãe, Camila está apenas obcecada com a morte da mãe dela», disse com voz vacilante. «O médico disse que ela tem condutas rituais para se acalmar. Não se preocupe demais». Não me convenceu. «E meu roupão? Por que ela usa o tempo todo?» Insisti, lembrando como Camila se enrolava com meu roupão verde musgo, embora não combinasse com seu estilo elegante. Rodrigo hesitou, desviando meu olhar. «Ela diz que tem seu cheiro, que lhe dá segurança», respondeu em voz baixa. Aquela explicação me gelou o sangue. A forma como Rodrigo a justificava só aumentou meu temor. Se meu próprio filho se negava a ver a verdade, teria que descobri-la por minha conta. Comecei a observar com mais atenção e notei que Camila limpava e reorganizava meu armário constantemente, embora eu tivesse dito que não era necessário. «Deixe em minhas mãos, Dona Maria, não se preocupe», dizia sempre com um sorriso perfeito. Mas eu sabia que algo não estava bem.
Uma tarde, enquanto Camila ervava Miguel para suas aulas, decidi revisar meu guarda-roupa. Fui movendo suéteres com as mãos trêmulas, sem saber o que procurava, até que atrás de uma pilha de roupa, toquei uma caixinha de madeira fria como gelo. Meu coração acelerou ao abri-la. Dentro, sobre um pano de veludo preto, estavam minhas coisas. O pente que usava todo dia, um botão solto que achava ter jogado fora, um pedaço de unha e, o pior de todo, o dente do siso que tinham tirado na semana anterior, o mesmo que eu lembrava ter jogado no lixo. Mas o que quase me fez cair foi o pardal seco, com as asas estendidas e presas por 2 alfinetes brilhantes. Fechei a caixa de golpe, as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-la. Aquilo não era dor nem luto por uma mãe morta, era uma preparação, um plano minucioso, e eu sabia que era parte dele. O aviso do seu Rafael ressoou na minha mente. Já não parecia o delírio de um ancião solitário. Depois de achar a caixa no armário, fiquei como um fantasma. Toda vez que fechava os olhos, via o pardal ressecado com as asas pregadas e acordava sobressaltada no meio da noite. Fingia normalidade, sorria para Camila, a ajudava a limpar a cozinha, mas por dentro o coração batia forte, esperando algo terrível. Sabia que não podia mostrar meu medo. Se Camila notasse, não sabia o que poderia me acontecer, ou pior ainda, o que poderia acontecer com Miguel. Uma manhã, estava sentada na sala tentando ler um livro para acalmar a mente quando ouvi um barulho do escritório de Miguel. O menino tinha derramado seu copo de achocolatado. O líquido marrom escuro se espalhou sobre a superfície brilhante de madeira. "Ai, vovó, desculpa!" exclamou assustado, com os olhos muito abertos, me olhando como se temesse uma bronca. Sorri e mexi a mão. "Não tem problema, deixa eu limpar." Camila estava num canto do ambiente, falando ao telefone com voz monótona, sem nos dar atenção. Fui à cozinha pegar umas toalhas de papel e comecei a limpar a mesa. Mas ao abrir a gaveta para pegar mais, sem querer, derrubei o caderno de desenho de Miguel no chão. Abriu de golpe e a página que apareceu na minha frente me deixou gelada. Já não havia desenhos de super-heróis, nem de carros como costumava fazer. No lugar, havia uma mulher de cabelo grisalho, com um roupão de lã verde musgo, o mesmo que eu costumo usar em casa, agora guardado no armário que Camila tinha enrolado uma vez ao redor do pescoço como se fosse um troféu. A mulher do desenho estava imóvel dentro de um círculo de velas, com os olhos vazios, o rosto sem vida como uma figura de cera. Passei as páginas com as mãos trêmulas e cada desenho era como uma punhalada no peito. Havia dezenas, cada um mais detalhado que o anterior. Em um, apareciam símbolos estranhos ao redor do círculo, como runas antigas que não entendia. Em outro, a mulher jazia sobre uma mesa de pedra, os braços pendurados, imóvel. O último desenho quase me deixou sem fôlego. Uma sombra borrada como fumaça parecia entrar no corpo da mulher, e em seu pulso vi claramente uma pinta vermelha. Minha pinta. Fechei o caderno de golpe, com o coração batendo tão forte que sentia que ia quebrar meu peito. Olhei para Miguel. Estava com a cabeça baixa, limpando os restos de achocolatado das mãos, como se não soubesse o que eu tinha visto. Peguei-o pelo braço e o levei ao canto da cozinha, onde Camila não podia nos ouvir. Me ajoelhei para ficar na altura dele. "Miguel, quem você desenhou nesse caderno?" perguntei, tentando manter a calma, embora por dentro o sangue fervesse. O menino murmurou olhando para o chão com suas mãozinhas entrelaçadas. É a senhora, vovó", sussurrou tão baixinho que tive que me aproximar para ouvi-lo. Respirei fundo, tentando conter o medo que subia por dentro. "Por que me desenhou dentro de um círculo de velas?" perguntei, com voz suave, mas trêmula. Miguel hesitou com os olhos cheios de lágrimas. Olhou ao redor como se temesse que alguém o escutasse e sussurrou. A mamãe disse que a senhora ia ajudar a vovó Margarida a voltar. Disse que a vovó está num lugar muito frio e que a senhora vai esquentá-la." Suas palavras inocentes foram como uma rajada de gelo percorrendo meu corpo.
Margarida, a mãe de Camila, tinha morrido há 15 anos num acidente de carro. Nunca a conheci, só a tinha visto em fotos e nas histórias que Rodrigo contava. Mas a forma como Miguel falava, com aquela mistura de medo e fé infantil, me fez estremecer. Não era brincadeira de criança. Estava repetindo o que tinha ouvido, o que sua mãe tinha enfiado na cabeça dele. Coloquei uma mão sobre seu ombro, tentando consolá-lo, mas também buscando entender mais. Miguel, o que sua mãe faz no galpão do jardim? Perguntei quase sussurrando. O menino se sobressaltou, negando com a cabeça uma e outra vez, os olhos abertos de par em par pelo pânico. A mamãe disse para não contar a ninguém. Disse que é a sala de espera da vovó. Falou rápido, como se temesse que suas palavras fizessem sua mãe aparecer naquele mesmo instante. Não tive tempo de dizer nada mais quando uma voz fria ressoou atrás de mim. Miguel, entre no seu quarto agora. Me virei com o coração encolhido. Camila estava ali com o telefone já desligado, os olhos cravados em mim, afiados como lâminas. Não era o olhar de uma mãe nem de uma nora, mas o de alguém que estava lançando um aviso. "O que está fazendo com meu filho?" perguntou com uma voz doce, mas falsa, como uma camada fina que escondia algo aterrador por baixo. Me levantei, tentando manter a calma. "Só conversava com ele, Camila. O menino derramou achocolatado e o ajudei a limpar." Ela não respondeu. Me observou um segundo mais, como se tentasse ler meus pensamentos. Então pegou Miguel pelo ombro, apertando com tanta força que o menino franziu a testa. "Vamos, filho", disse com um tom gelado, arrastando-o para seu quarto. Antes de ir, parou e me olhou com um sorriso perfeito, mas sem um pingo de calor. "Não assuste o menino, Dona Maria. A imaginação das crianças pode ser muito viva", disse com uma doçura que dava calafrios. Assenti sem dizer palavra, mas quando a porta se fechou, senti que o ar na casa ficou espesso, denso, oprimindo meu peito. E agora as palavras, os corpos devem ser iguais, continuavam ardendo na minha mente, como se ainda estivessem gravadas a fogo na parede do galpão. O sussurro trêmulo de Miguel ainda ressoava nos meus ouvidos, apertando meu coração. O portão de ferro se fechou com um golpe seco, como um ponto final que apagava toda a esperança de escapar. Tapei a boca de Miguel e o puxei para mim, nos escondendo atrás de umas tábuas de madeira podre no canto do galpão. O cheiro de pó, teias de aranha e madeira úmida encheu meu nariz, mas não me atrevi nem a espirrar nem a emitir um único som. Miguel tremia entre meus braços, seu pequeno corpo encolhido, como se quisesse desaparecer daquele pesadelo. Prendi a respiração, escutando, tentando captar qualquer som lá fora. A chuva tinha diminuído. Só restavam algumas gotas batendo no teto de zinco como o batimento lento de alguém esperando seu destino. Então a ouvi, os saltos de Camila. Claque, claque, claque. Rítmicos, frios sobre o cimento molhado. Cada passo era como uma martelada no meu peito, cada vez mais perto. Apertei Miguel e sussurrei no ouvido: "Não tenha medo, a vovó está aqui com você." Mas era eu quem estava aterrorizada, tão assustada que senti o sangue gelar nas veias. A porta do galpão se abriu com um rangido agudo, como o grito de um animal ferido. Um feixe de luz forte proveniente da lanterna na mão de Camila varreu o ambiente, iluminando as caixas velhas cobertas de pó, as ferramentas enferrujadas amontoadas no canto. A luz passou roçando nosso esconderijo a só uns centímetros e senti que meu coração parava. Miguel tremia, seus pequenos dedos agarrados à minha blusa, sua respiração quente sobre meu braço. O abracei mais forte, rogando que não nos descobrisse, que a escuridão e as tábuas podres fossem suficientes para nos proteger. Camila entrou, seus olhos afiados percorrendo o lugar como os de um predador procurando sua presa. Pude ver sua silhueta através da fresta entre as tábuas, alta, magra, com um vestido branco que, sob aquela luz tênue, parecia uma mortalha. Ela parou, escutou o silêncio. Era tão profundo que doía, quebrado só pelo gotejar constante da água sobre o teto. Prendi a respiração, convencida de que até um mínimo som a delataria.
Depois de uns segundos que pareceram séculos, Camila pareceu se convencer de que tinha imaginado coisas. Aproximou-se da mesa de madeira no centro, onde as velas continuavam ardendo fracamente. Deixou a lanterna sobre a mesa. A luz subiu por seu rosto, criando sombras tortas, deformadas, que a faziam parecer outra pessoa. Nunca tinha visto Camila assim. Já não era a nora elegante nem a mãe de Miguel, mas alguém consumida por uma obsessão escura. Ela acariciou suavemente a capa do caderno de couro sobre a mesa, passando os dedos pela superfície desgastada, como se fosse um objeto sagrado. Então pegou a foto emoldurada em prata, a foto de sua mãe Margarida, a apertou contra o peito e fechou os olhos. "Mãe", sussurrou com uma voz cheia de amor, mas também de uma loucura que gelava o sangue. "Já quase termino. Falta muito pouco. O recipiente está pronto. A energia dessa mulher já se fundiu com suas pertences." Senti um arrepio percorrer minhas costas. O recipiente. Essa palavra soou como uma sentença, e soube que falava de mim. Ela deixou a foto sobre a mesa, sorriu sozinha na escuridão, um sorriso torto, carente de toda a humanidade. "Nesta noite, mamãe, voltará a vida. Eu vou te ajudar a voltar", disse com uma voz grave, como se falasse diretamente com a alma de sua mãe. Então Camila fez algo que quase me fez gritar. Tirou do bolso um objeto pequeno e brilhante, uma faca cerimonial cuja lâmina reluzia sob a luz das velas. Colocou junto ao caderno com cuidado, como se estivesse preparando um altar. Olhei a faca e a imagem do pardal com as asas pregadas na caixa de madeira me bateu na mente. Seria esse também meu destino? Abracei Miguel com força, tentando que não visse a faca, embora soubesse que ele também sentia o perigo. Camila permaneceu ali uns instantes mais, murmurando palavras que não conseguia entender, e então se virou. Tirou do bolso um cadeado grande e pesado que eu não tinha visto antes. O som do trinco ressoou no ar quando fechou a porta do depósito, frio e cortante como uma sentença de morte. Seus passos foram se afastando sobre o cimento, e então se ouviu a porta principal se fechar de golpe, nos deixando num silêncio aterrador. Miguel e eu continuamos imóveis, sem nos atrever a mover nem a respirar com força. Contei os segundos, os minutos, até estar segura de que ela tinha ido embora. Finalmente soltei o menino, embora continuasse o abraçando. As lágrimas começaram a cair, não por medo, mas pela impotência e a dor de saber que tudo tinha ido longe demais. Miguel me olhou, os olhos cheios de lágrimas, mas sem chorar. "Vovó, me desculpe", murmurou com a voz quebrada. "Não quero que nada aconteça com a senhora." O abracei com força, acariciando seu cabelo empapado em suor. "Não é sua culpa, Miguel", disse tentando manter a voz firme, embora por dentro me quebrasse. "Vou te tirar daqui, prometo." Quando os passos de Camila se perderam e a porta principal se fechou, o depósito ficou mergulhado num silêncio sepulcral. Só restavam as velas piscando sobre a mesa de madeira, projetando sombras fantasmagóricas sobre as paredes úmidas. Abracei Miguel, sentindo seu pequeno corpo tremer em meus braços. Quis dizer algo para tranquilizá-lo, mas tinha a garganta fechada, sem poder emitir palavra alguma. Sabia que devia fazer algo, qualquer coisa para protegê-lo, para nos salvar. Respirei fundo, tentando afastar o medo, e o soltei devagar. "Vou olhar um pouco. Fique aqui." "Sim", sussurrei acariciando seu cabelo úmido. Miguel assentiu com os olhos brilhantes de lágrimas, mas tentando se mostrar valente. Me aproximei tremendo da mesa de madeira no centro do depósito. A tênue luz das velas iluminava o velho caderno de couro, junto à foto de Margarida em sua moldura enegrecida. Passei a mão pela capa do caderno. Estava fria e úmida, como se tivesse absorvido durante anos os segredos mais obscuros. Respirei fundo e abri a primeira página. A letra de Camila apareceu diante dos meus olhos. Cuidada, mas trêmula, escrita num estado de mente claramente alterado. O título me gelou o sangue. Ritual de ressurreição. A luz do retorno. Só ler esse nome bastou para me fazer sentir que estava diante de uma maldição antiga. O caderno não era um diário nem um conjunto de orações comuns.
Era um guia detalhado, frio e cientificamente perturbador, como se alguém tivesse dedicado toda a sua vida a aperfeiçoar um plano demente. Passo 1. Preparar o hospedeiro. Deve-se encontrar uma pessoa do mesmo sexo com idade similar, mais ou menos 5 anos, e um estado de saúde parecido ao da pessoa falecida no momento de sua morte, dizia a linha escrita. Senti que o sangue gelava. Eu, uma mulher de 64 anos, saudável, talvez fosse a candidata perfeita aos olhos de Camila. Passo 2. Assimilação de energia. O hospedeiro deve viver no ambiente do falecido, usar suas pertences e, o mais importante, permitir que seus objetos pessoais, cabelo, unhas, artigos de uso diário, sejam purificados e carregados energeticamente junto com as relíquias do morto. A imagem da caixa de madeira com meu cabelo, minhas unhas e meu dente do siso apareceu na minha mente, fazendo meu estômago revirar. Passo 3. Ritual de transferência. No aniversário exato da morte, a alma do falecido será invocada. O hospedeiro, uma vez assimilado, se converterá num recipiente vazio para que a alma entre nele. O ritual requer um sacrifício vivo, uma criatura de sangue puro como ponte de conexão. A imagem do pardal seco com as asas pregadas surgiu na minha mente e um arrepio percorreu meu corpo ao pensar que isso era só uma pequena parte do plano. Passei a última página e meu coração quase parou. Debaixo da linha hospedeiro escolhido, meu nome estava escrito com clareza, cada letra gravada como em pedra. Maria do Rosário Garcia. Ao lado havia informação detalhada, tipo sanguíneo, estatura, peso. Tudo era exato, até um ponto aterrador. Pior ainda, havia uma foto minha tirada escondida enquanto dormia, com os olhos fechados e o rosto completamente indefeso. Senti que me despiam, como se minha própria existência tivesse sido violada. O impacto inicial se desvaneceu, substituído por uma ira ardente e um instinto de sobrevivência feroz. Não podia permitir que Camila levasse adiante esse plano, não comigo e muito menos com Miguel estando aqui. Olhei ao redor do depósito procurando mais provas. Na parede atrás do altar vi um painel de cortiça, cheio de alfinetes e fotografias. No centro, uma foto grande mostrava um grupo de pessoas com túnicas pretas e capuzes formando um círculo no meio de um bosque. A data impressa no canto era de 15 anos atrás, logo depois da morte de Margarida. A mulher jovem no centro do círculo, sem capuz, era Camila. Seu rosto mostrava frieza, mas também uma determinação absoluta. As fotos menores ao redor mostravam outros membros com nomes e endereços escritos à mão. Reconheci vários rostos, sócios comerciais que Camila tinha me apresentado quando vinham em casa, sempre bem vestidos, mas com olhares tão frios quanto gelo. Não era um grupo de amigos nem de colegas, era uma organização, uma seita, e Camila fazia parte dela. Com as mãos trêmulas, tirei o celular e o verifiquei rapidamente. Por sorte, ainda tinha uma linha fraca de sinal. Fotografei cada página do caderno, cada letra torta, cada símbolo estranho. Tirei um close da foto do grupo no bosque e também da inscrição vermelha na parede. Cada vez que apertava o botão da câmera, minhas mãos tremiam tanto que quase derrubava o telefone. Mas sabia que era a minha única oportunidade de guardar provas. Se Miguel e eu conseguíssemos sair dali, essas imagens seriam o que nos salvaria. De repente, lembrei do cartão amassado do seu Rafael, que ainda estava no bolso do meu casaco. Mas o casaco estava dentro de casa, não aqui. Quase me rendi, mas então lembrei que tinha anotado seu número num pedacinho de papel e o tinha colocado no bolso da calça enquanto limpava a cozinha ontem. Procurei com desespero, o coração batendo forte, até que finalmente encontrei o pequeno papel amassado, mas ainda legível. Os números do seu Rafael eram como um último raio de esperança no meio da escuridão. Não me atrevi a ligar, temendo que o som do toque o alertasse Camila se voltasse. Em vez disso, escrevi uma mensagem de texto com os dedos tremendo tanto que apertava as teclas erradas uma e outra vez. Seu Rafael, sou eu, Maria, sua vizinha. O senhor tinha razão, tudo é verdade.
Minha nora pertence à seita à luz do retorno. Quer me usar como recipiente para sua mãe. Esta noite, meu neto e eu estamos trancados no galpão do fundo do jardim. Aqui há provas, um caderno, fotos. Por favor, nos ajude. Apertei enviar, com a vista fixa na tela. Enviando, apareceu e cada segundo se tornou eterno. Finalmente, a mensagem foi enviada e exalei, embora o medo não tivesse ido embora. Virei-me para Miguel e o abracei com força. Já pedi ajuda, não se preocupe, sussurrei, embora nem mesmo eu estivesse segura se o seu Rafael receberia a mensagem ou se poderia fazer algo antes que fosse tarde demais. Abracei Miguel com força, sentindo sua respiração fraca, e na escuridão gelada do galpão só pude rezar, esperando que a luz chegasse antes que terminasse a noite. O tempo passava lentamente, cada segundo parecia 1 hora. Apertei mais forte Miguel, tentando contar minhas respirações para manter a calma. Então, ao longe, um som fraco, mas esperançoso rompeu o silêncio. Uma sirene de polícia. No começo, foi só um eco distante, mas depois ficou mais forte, mais claro, como uma luz atravessando a escuridão. Apertei a mão de Miguel, o coração batendo forte. Está ouvindo? Já estão vindo, sussurrei com a voz tremendo de emoção. Os freios chiaram lá fora. Então se ouviram passos apressados e um grito potente. Polícia, abram a porta! Ouvi os gritos de fúria de Camila dentro de casa. Sua voz aguda, cheia de raiva. O que fazem aqui? Esta é minha casa! Um golpe ensurdecedor fez o portão de metal se abrir de golpe, me fazendo pular, mas ao mesmo tempo aliviando meu coração. Uma luz intensa de lanterna atravessou as frestas do galpão. Tem alguém aí dentro? Uma voz forte e autoritária perguntou. Estamos aqui! Gritei com a voz rouca da tensão e emoção. Tentei me levantar com Miguel, mas as pernas tremiam tanto que quase caí. Ouviu-se o som metálico do cadeado se quebrando e a porta do galpão se abriu de golpe. O seu Rafael foi o primeiro a entrar, sua figura magra, mas o olhar cheio de determinação. Atrás dele vinham vários policiais uniformizados, lanternas na mão, revisando todo o lugar. Ele me olhou, a mim e a Miguel, com uma expressão de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Já está a salvo, Dona Maria, disse com voz grave, mas firme. Abracei Miguel com força, as lágrimas brotando, não de medo, mas de saber que tínhamos escapado da morte por um fio. A polícia me ajudou a sair do depósito junto com Miguel para o pátio iluminado pelas luzes azuis e vermelhas das viaturas. Os vizinhos tinham se reunido na frente do portão, murmurando com curiosidade e medo. Vi Camila sendo algemada por 2 agentes. Seu rosto já não tinha a elegância habitual, mas uma expressão deformada pela ira e derrota. Ao me ver, gritou com uma voz quebrada. A senhora arruinou tudo! Minha mãe está prestes a voltar! Não respondi. Só abracei com força Miguel, protegendo-o do olhar enlouquecido de sua mãe. Naquele momento, o carro de Rodrigo entrou no pátio. Desceu atônito diante do caos. Olhou para Camila algemada, para mim e Miguel sob a proteção dos policiais, e então para as provas, o caderno de couro, a fotografia que estavam tirando do depósito. O quê? O que está acontecendo? Gaguejou com a voz trêmula, como se seu mundo tivesse acabado de desmoronar. Um agente se aproximou, colocou uma mão em seu ombro e disse com tom firme: Senhor Herrera, nos acompanhe à delegacia para esclarecer alguns assuntos. O rosto de Rodrigo desmoronou completamente. Seus olhos vazios pareciam incapazes de assimilar o que estava ocorrendo. Quando Miguel e eu fomos levados na ambulância para um check-up médico, o seu Rafael se aproximou, pôs sua mão magra, mas calorosa sobre meu ombro. Obrigado, Dona Maria, disse com uma voz firme, muito diferente da trêmula da primeira vez que nos conhecemos. As fotos que nos enviou foram a peça final que precisávamos. Graças à senhora, temos provas suficientes para deter toda a rede. Olhei para ele e pela primeira vez entendi que sua obsessão não era loucura, mas a perseverança de um homem que tinha dedicado sua vida a buscar justiça. Obrigada ao senhor, seu Rafael, respondi com a voz entrecortada. Se não fosse pelo senhor, Miguel e eu... Não terminei a frase, mas ele assentiu como se compreendesse tudo o que queria dizer. Depois daquela noite aterradora no depósito, Miguel e eu não pudemos voltar à casa de Rodrigo e Camila.
Aquele lugar que alguma vez foi o lar do meu filho tinha se convertido numa jaula cheia de sombras onde cada canto sussurrava segredos sinistros. Com a dedicação de quem alguma vez foi policial, o seu Rafael nos conseguiu hospedagem temporária numa pequena pousada nos arredores de Campinas. A pousada ficava numa rua tranquila, rodeada de nogueiras e com o canto dos pássaros ao amanhecer. Não era luxuosa, mas sim aconchegante. E o mais importante, nos fazia sentir seguros, mesmo que fosse por um tempo. Aquela primeira noite, Miguel teve pesadelos. Acordou gritando, "Vovó, não vá embora", enquanto dormia, suas pequenas mãos agarradas a mim como se temesse que eu desaparecesse. O abracei, cantando as velhas canções de ninar que costumava entoar para Rodrigo quando era criança, até que sua respiração ficou tranquila e voltou a dormir entre meus braços. Mas eu não consegui dormir. Minha mente girava sem descanso, lembrando o ocorrido. O caderno, a faca ritual e a verdade de que estive a ponto de me converter no recipiente de um rito macabro. No dia seguinte, a polícia chegou à pousada para tomar meu depoimento oficial. Sentei numa pequena sala na frente de um jovem oficial de olhar sério, mas compreensivo. Contei tudo, desde a ligação de Rodrigo me convidando para Campinas até o comportamento estranho de Camila, a caixa de madeira com meu cabelo e unhas, os desenhos de Miguel e, finalmente, o caderno de couro achado no depósito. Entreguei meu celular onde guardava as fotos que tinha tirado apressadamente ali, cada página do caderno, a imagem do grupo no bosque, as letras vermelhas na parede. O agente assentiu, tomou notas com cuidado e me disse que essas fotos seriam provas cruciais no caso. Quando foram embora, senti um alívio parcial, mas meu coração continuava pesado por Rodrigo, por Miguel e por tudo que ainda me restava por enfrentar. Vários dias depois, o seu Rafael veio me visitar na pousada. Trazia um mapa velho com as bordas gastas e o estendeu sobre a mesa da sala de jantar. No mapa havia alfinetes vermelhos, marcando distintos pontos do Brasil, desde Campinas até Belo Horizonte, Ribeirão Preto e um em especial perto de São Paulo. "Esta é a sede principal deles", disse apontando o ponto perto de São Paulo, com voz grave, mas firme. Com a informação que a senhora nos deu e os registros encontrados no depósito, realizamos uma operação simultânea. Toda a cúpula da Luz do Retorno foi presa. Me mostrou algumas fotos do lugar, altares muito maiores que o do depósito, decorados com velas pretas e símbolos estranhos. Listas intermináveis de nomes com dados pessoais detalhados. Senti um arrepio ao me dar conta de que eu não era a única vítima. "Eles têm feito isso por anos", disse Rafael com um olhar sombrio, "mas graças à senhora conseguimos detê-los antes que alguém mais caísse em suas mãos." Assenti, sentindo uma mistura de orgulho e dor. Tinha ajudado a desmascarar uma seita, mas o preço foi a destruição da minha família. "E Camila?", perguntei com a voz trêmula. Rafael suspirou. "Está detida, esperando o julgamento. Mas prepare-se. O processo será longo e pode ser muito duro para Rodrigo e Miguel." Assenti em silêncio, sabendo no fundo que essa jornada ainda não tinha terminado. Uma tarde, um advogado entrou em contato comigo. Disse que Rodrigo estava detido por suspeita de cumplicidade e encobrimento. Me pediu para transmitir que Rodrigo desejava me ver com urgência. Senti o coração pesado, como se uma pedra enorme esmagasse meu peito. Não sabia se teria forças para enfrentar meu filho, mas sabia que devia fazê-lo. Não só por ele, mas por Miguel. Mandei Miguel para a casa de uma velha amiga, dizendo que tinha algo para resolver. Não queria que fosse à delegacia nem que visse seu pai naquele estado. Na delegacia, me levaram a uma pequena sala fria com só uma mesa metálica e 2 cadeiras. Quando Rodrigo entrou, quase não o reconheci. Já não usava seu terno elegante nem seu sorriso seguro. Vestia um uniforme cinza de presidiário, com a barba descuidada e os olhos fundos pela falta de sono. Não se atrevia a me olhar, mantinha a cabeça baixa, as mãos algemadas sobre a mesa. O silêncio era tão denso que me custava respirar. Finalmente falou com voz rouca. Sabia que minha esposa tinha problemas depois que morreu a mãe dela. Começou a se envolver com esse grupo. Pensei que era só uma espécie de apoio espiritual, até que foi tarde demais.
Sua voz se quebrava enquanto contava que Camila tinha sido manipulada cada vez mais pela luz do retorno. Dizia que não podia viver sem sua mãe, que se Rodrigo não a ajudasse a trazê-la de volta, tiraria a própria vida ou levaria Miguel. Dizia que se a mãe estivesse conosco, a energia dela faria o ritual sair perfeito, murmurou Rodrigo com os olhos cheios de lágrimas. Tinha tanto medo, medo de perder tudo. Me desculpe, mãe. Começou a chorar, as lágrimas rolando por seu rosto abatido, e naquele momento já não vi o homem forte e seguro que alguma vez admirei, mas uma criança perdida, presa pelo medo e manipulação. Não disse nada, só me inclinei sobre a mesa e coloquei minha mão sobre as mãos algemadas do meu filho. Suas mãos estavam geladas, trêmulas. Você deixou que o medo te guiasse, Rodrigo, disse com voz tranquila, mas pesada. Você também foi vítima dela, mas um erro continua sendo um erro. Me detive um momento, respirei fundo. Seja honesto com a polícia. Deixe que a lei faça seu trabalho. É a única maneira de se redimir. Rodrigo assentiu, com lágrimas caindo por suas bochechas, mas não disse mais nada. Me levantei sentindo que todo o meu corpo pesava 1 tonelada. Eu vou cuidar de Miguel, disse antes de me virar. O choro abafado de Rodrigo ressoou atrás de mim, mas não parei. Não porque não o amasse, mas porque precisava me manter forte, por Miguel, por mim mesma e pelos dias difíceis que ainda estavam por vir. Meses depois daquela noite aterradora no depósito, a vida de Miguel e a minha começou a encontrar um novo ritmo. Deixamos a pensão do seu Rafael e alugamos um pequeno apartamento em Campinas, onde encontrei um trabalho de meio período numa padaria local. Toda manhã me levantava cedo, sovava massa, assava bolos de fubá que enchiam o ar com seu aroma cálido, e a maciez da farinha sobre minhas mãos era como um remédio que me ajudava a esquecer, mesmo que fosse por um momento, as lembranças horríveis. Miguel voltou à escola, mas ainda acordava sobressaltado durante as noites, me abraçando forte e sussurrando: "Vovó, a mamãe vai voltar." Eu só o abraçava, acariciava seu cabelo e respondia: "Não, filho, eu estou aqui com você." Mas no fundo, sabia que as feridas que Camila tinha deixado demorariam muito para sarar. O julgamento final se realizou num dia cinza, com o céu coberto de nuvens, como se quisesse ocultar o que estava prestes a se revelar. Entrei na sala do tribunal como testemunha principal, com o coração batendo forte, mas me repetia que devia ser forte por Miguel, por mim e pela justiça. No banco dos réus vi Camila e os demais membros da Luz do Retorno. Não se pareciam com os fanáticos que tinha imaginado. Não havia olhares descontrolados nem gritos. Só estavam ali, vestidos com roupas simples, como pessoas comuns. Camila me olhou, mas seus olhos estavam vazios, sem um rastro de arrependimento, como se tudo o ocorrido tivesse sido só um sonho quebrado. Evitei olhá-la muito tempo, temendo que aquele olhar me arrastasse de novo àqueles dias de horror naquela casa fria. As provas, o caderno de couro, as fotos que tirei no depósito e meu testemunho junto com os documentos reunidos durante a operação policial desmascaram todo o plano da seita. O juiz leu a sentença com voz monótona, mas cada palavra caiu como um martelo. Camila e os líderes foram condenados a vários anos de prisão pelos delitos de organizar práticas supersticiosas, conspirar para cometer assassinato e sequestro ilegal. Escutei em silêncio, com o coração vazio, não por alegria, mas por compreender que a justiça, embora cumprida, não podia apagar as cicatrizes que Miguel e eu carregávamos. Rodrigo, graças à sua cooperação e às circunstâncias atenuantes, recebeu uma pena condicional por encobrimento, estaria sob estrita vigilância e obrigado a receber tratamento psicológico. Ao ouvir a sentença de Rodrigo, senti um leve alívio, mas também uma dor profunda. Meu filho, em quem alguma vez depositei todo o meu orgulho, tinha permitido que o medo o guiasse e quase destruiu toda a nossa família. Depois do julgamento, o seu Rafael me chamou numa pequena cafeteria perto do tribunal. Já tinha se aposentado oficialmente e não tinha mais o aspecto tenso de um investigador.
Usava uma camisa velha e um leve sorriso nos lábios enquanto entregava a Miguel um sorvete de chocolate. O menino sorriu radiante, lambeu o sorvete e pela primeira vez em muitos meses vi em seus olhos um lampejo da inocência própria de uma criança. O seu Rafael me olhou e disse com voz calorosa: "O caso de Margarida Herrera me perseguiu durante 15 anos. Sabia que algo não estava bem, mas não podia provar. Graças à senhora, finalmente se fez justiça. Agora posso descansar em paz." Assenti, sentindo a sinceridade em suas palavras. Ficamos em silêncio um momento, olhando as pessoas passarem pela janela, e soube que provavelmente seria a última vez que o veria. Ele tinha cumprido sua missão e eu também. Decidi deixar Campinas. Aquele lugar, embora alguma vez tenha sido o lar de Rodrigo, agora só evocava lembranças dolorosas. Com as poucas economias que tinha, comprei uma casinha numa área rural tranquila, longe da cidade. A casa ficava num morro suave, rodeada de campos de milho verdes e caminhos de terra vermelha. Não era grande, mas tinha um pequeno jardim nos fundos onde Miguel e eu plantamos fileiras de girassóis. Toda manhã saía ao jardim, regava as plantas, arrancava a erva e sentia a terra entre minhas mãos, como uma lembrança de que ainda estava viva, de que ainda era livre. Miguel, embora continuasse carregando cicatrizes invisíveis, começou a rir mais seguido. Uma tarde, enquanto regava as flores, ouvi sua risada clara e brilhante enquanto corria atrás de uma borboleta amarela no jardim. Aquele som tão puro e inocente foi como um bálsamo para meu coração. Parei, o observei pular entre as flores e sorri. O pesadelo tinha terminado de verdade. Sentei na cadeira de madeira do jardim e olhei o pôr do sol, tingindo o céu de dourado. Miguel correu até mim, me abraçou e tinha as bochechas manchadas de terra. "Vovó, amanhã podemos plantar mais flores?" perguntou com os olhos brilhando. "Claro que sim, filho", respondi acariciando o seu cabelo. "Vamos plantar todo um campo de flores." Naquele instante soube que por mais doloroso que tivesse sido o passado, tínhamos encontrado a luz. Uma nova vida, simples mas cheia de esperança, nos esperava. Abracei Miguel com força, senti seu calor e pela primeira vez em muitos meses meu coração ficou em paz. Quando tudo passou, entendi que aquela tragédia não se tratava só de uma seita ou da loucura de uma pessoa, mas de uma lição sobre os limites da confiança e o poder do amor. Confiei demais na minha nora. Acreditei com muita facilidade que as boas intenções dos outros eram tão puras quanto as minhas, e por pouco perco minha vida e meu neto. Mas justamente no momento mais escuro, aprendi que a lucidez e o instinto de proteger quem amamos podem nos salvar da escuridão. Há dores que nunca desaparecerão, mas se somos capazes de enfrentá-las e lutar pelo correto, a luz sempre encontrará o caminho de volta. Quero que todos, especialmente as mães e avós como eu, lembrem disso. A bondade deve ir acompanhada de precaução, e o amor, por mais que seja posto à prova, continua sendo a única chama capaz de iluminar as noites mais longas do medo.